Casa própria sem entrada em 45 dias. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Casa Própria sem entrada em 45 dias. E aqui você aprende o caminho para conquistar a sua casa própria sem entrada em 45 dias. Então já me segue para não perder nenhum conteúdo como esse. Meu nome é Anderson Augusto Ferreira e eu ajudo pessoas como você a realizar o sonho da casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. E no episódio de hoje, aprovou meu crédito, mas eu não tenho dinheiro da entrada. E agora? Antes de mais nada, você precisa entender o que significa ter o crédito aprovado e não ter o dinheiro da entrada. Tradicionalmente, para você comprar um imóvel, você precisa ter 20% de entrada, mais 5% que você gasta com a documentação. Então, mesmo que você queira comprar imóvel e não tenha o dinheiro da entrada, tradicionalmente, no mercado tradicional, você não consegue comprar esse imóvel. Por quê? Há esta necessidade de você ter um montante em mãos para dar de entrada na compra do imóvel. Então muitas pessoas acabam até desistindo do processo porque elas têm condições de pagar a parcela, e pode ser esse o seu caso, você tem condições de pagar a parcela, mas não tem de fato dinheiro da entrada, porque o banco ele financia até 80%, em alguns casos muito específicos chega aí a 90%. E existem também, obviamente, os programas que permitem com que você financie mais, né, os programas do governo. Porém, definitivamente, na conversa de hoje, a gente não vai falar sobre nenhum programa do governo. A gente vai falar para você que deseja ter a sua casa própria e deseja ali pagar uma parcela entre 3 mil e 15 mil reais, mas você não tem o dinheiro da entrada para comprar esse imóvel, e aí você acaba desistindo e vai morar de aluguel. Você até paga aí 3 mil de aluguel, 2.500 de aluguel, mas para comprar o seu imóvel realmente fica muito difícil. Então você tem que entender como é que o mercado funciona primeiro. Porque quando você entende a regra do jogo, quando você entende a maneira com que esse sistema cruel trabalha, aí você pode usar o sistema a seu favor. E é justamente isso que nós fazemos aqui. Quando eu te digo que a gente vai te mostrar o caminho, é porque de fato você vai adquirir o conhecimento, entender como é que é a regra do jogo, você vai entender como é que o negócio funciona, para então você, de posse do conhecimento, em posse do conhecimento, você vai fazer o jogo funcionar a seu favor. Quem entende as coisas como funcionam, mudam as regras. E aqui eu não vou te ensinar a burlar o sistema, não, é usar o sistema de fato a seu favor. Então fica comigo até o final, que você vai entender como você terá sucesso na aquisição do seu imóvel 100% sem entrada, totalmente sem entrada, e num prazo de 45 dias. As pessoas costumam até confundir comprar um imóvel sem entrada com imóvel na planta, confunde com consórcio, mas não é isso não. É você usar o sistema tradicional mesmo, que te permite ali financiar até 90%, mas é usar os próprios bancos que já existem à disposição. E a gente tem 5 bancões aí que dominam o mercado imobiliário, que é o Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que ela é quem dita as regras. Porque quando a Caixa muda alguma regra, todo mundo adere. Mas eu vou te mostrar aqui que definitivamente não é isso, tá? Não é consórcio,
não é imóvel na planta, é usar o financiamento mesmo e conquistar sua casa própria aí, sem entrada em 45 dias. Entendendo como que é o sistema, entendendo como é que o jogo funciona, rapaz, gente do céu, você tem o quebra-cabeça na sua mão. Aí é só você montar as peças corretas, colocando as peças corretas no lugar correto. Sucesso! É sucesso! Então fica comigo até o final, que você não vai se arrepender e vai aprender como, qual o caminho. E seguindo essa trilha, você vai mudar o seu futuro. Mesmo porque existe uma grande diferença entre você ter o crédito aprovado e de fato você estar habilitado para conquistar a sua casa própria. Não é nenhuma garantia de que você vai ter sucesso no seu processo. Existem casos de pessoas que têm o dinheiro da entrada e não têm o crédito aprovado. Só que tem um caminho para você construir isso. E entendendo como funciona o sistema, você não vai ter necessidade de dar o dinheiro da entrada. Então, a grande diferença é a forma como você constrói o seu crédito, como você tem o seu comportamento financeiro. Como é que você funciona, como você mesmo funciona. No pagamento das suas contas, no tipo de parcelamento que você faz, movimentação bancária, se você tem ou não contas em débito automático, tudo isso vai influenciar nessa construção. E quando você faz essa construção da maneira correta, você já venceu aí 80%. Por quê? Uma vez que você tem o crédito aprovado, o banco está te habilitando a um financiamento de 80%. Tá bom, Anderson. Se o banco, você mesmo está afirmando que o banco me habilita a 80% de financiamento, como é que é a mágica para eu conseguir conquistar minha casa própria sem entrada, então? Fica comigo até o final, que você não vai perder o seu tempo. Você vai entender como é que a coisa funciona e você vai sair daqui dessa live com o caminho traçado para você conquistar a sua casa própria sem entrada em 45 dias. Existem as alternativas disponíveis para o financiamento, para você adquirir a sua casa própria? Sim, existem. E quais são essas alternativas? Eu já até dei aqui alguns exemplos, né? Consórcio é uma alternativa de você comprar o seu imóvel. E por que é que eu não recomendo o consórcio para quem não tem o dinheiro da entrada, para quem ainda paga aluguel? Por que não é recomendado o consórcio? Porque se você não tem dinheiro da entrada, você não vai ter dinheiro para dar o lance. E se você não vai ter dinheiro para dar o lance, você vai depender de sorteio. E como o próprio nome diz, sorte. Então quem trabalha com a sorte não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ser o primeiro contemplado, como pode ser o último, num grupo de pessoas. Porque o que é um consórcio? Um grupo de pessoas com o mesmo intuito financeiro que mensalmente fazem um depósito, um pagamento de uma cota mensal, faz o pagamento de uma cota mensal, para que através de sorteio ou de lances, dependendo da regra de cada consórcio, elas consigam adquirir um bem em comum. Então, se você não tem o dinheiro para dar o lance, você vai depender da sorte. Então, definitivamente, a gente vai fazer uma estratégia. Eu vou te dar aqui uma estratégia para você adquirir a sua casa própria, seguindo um roteiro. Você vai seguir um caminho e no final desse caminho, você vai ter sucesso na sua realização do sonho da casa própria. O consórcio, ele é sorte. Então, não vamos trabalhar com a sorte. Comprar imóvel na planta é um caminho? Sim, mas você de qualquer forma também vai ter ali as parcelas intermediárias, que elas funcionam também. Você tem que ter dinheiro.
se vai ter parcela intermediária, é melhor comprar um imóvel pronto e dar o dinheiro, que seria o dinheiro da entrada. Pagar a intermediária vai te sufocar. Sem contar que você vai estar pagando uma parcela mensal, mais o seu aluguel, e isso vai ser um impeditivo gigantesco, vai te deixar muito apertado. O seu potencial de compra, se você vai direto para um imóvel que está pronto, ele aumenta em pelo menos o valor da parcela do seu aluguel. Então, se você paga R$2.000 de aluguel, por exemplo, e vai pagar R$2.000 de parcela no financiamento, no imóvel na planta, o seu potencial, que seria de um imóvel, que no caso de um imóvel de 200 mil, ele aumenta para 400 mil. Então trata-se do seu próprio potencial de compra. Então entender como é que funciona tudo isso vai mudar aí o jogo para você. Muda tudo, completamente. Como eu disse, também tem os programas do governo, como Minha Casa Minha Vida, que eles vão estar oferecendo subsídio, inclusive, para você comprar casa própria, mas tem um valor limite de imóvel, que é até 350 mil. Tem também, o imóvel precisa estar cadastrado, a construtora precisa estar cadastrada no programa, precisa ser imóvel novo, e você só tem a alternativa de fazer por dois bancos, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Então você fica muito limitado a conseguir um imóvel que esteja dentro do programa, que tem até o tipo de construção, a forma como ele é construído, então é muito restrito, e aí a gente não vai entrar em nenhuma dessas formas. Então essa nossa conversa não, assim, definitivamente, eu já disse isso no começo, mas definitivamente não é sobre os programas do governo, Minha Casa Minha Vida, não é sobre consórcio, não é sobre imóvel na planta, e não tem também uma carteira imobiliária para você perguntar onde que eu posso. As pessoas perguntam muito, né? Aonde que são esses imóveis? Na verdade, a nossa conversa de hoje é para você adquirir qualquer imóvel residencial urbano no território nacional. Então, o imóvel que é residencial urbano em qualquer parte do território nacional, ele se enquadra nessa forma de você adquirir a sua casa própria, tá? Utilizando aí o próprio sistema financeiro de habitação para realizar o sonho da sua casa própria, tá? Então não é uma carteira imobiliária, não temos imóveis para apresentar, nada disso. O que a gente vai te fazer aqui, te trazer aqui, é o caminho. A gente vai te trazer o caminho para você, através do próprio sistema, através das regras do jogo que já estão aí funcionando desde sempre, você entender como funciona, busca a aprovação do seu crédito, encontra o imóvel ideal que se enquadre no checklist do banco e conquiste aí a sua casa própria. É um processo simples, mas ele não é fácil. No entanto, ele torna real esse sonho da maioria dos brasileiros. E a gente tem aí hoje 1/3 da população pagando aluguel. São mais de 50 milhões de pessoas pagando aluguel. E temos mais aí pelo menos 20 milhões de pessoas morando em situações deploráveis, que só para resolver essa questão do déficit habitacional é necessário a construção de 6 milhões de novas moradias, só para você ter ideia. Então a gente está aqui contribuindo para que você saia dessas estatísticas, desses números, e chegue aí à conquista da sua casa própria, realizar o seu sonho de forma digna e usando o próprio sistema a seu favor. Então, na hora de comprar sua casa própria, na hora de você pensar sobre a realização desse sonho, começa pelo jeito certo. Não adianta você procurar um imóvel
sem antes ter o seu crédito aprovado. A importância de você ter o crédito aprovado antes mesmo de dar qualquer passo, seja procurando imóvel, seja fazendo proposta, visitando imóvel, é tão importante, é vital, aliás, para o processo, porque se você não tem o dinheiro para comprar um imóvel à vista, não tem o dinheiro para dar a entrada, e precisa ter aí, depende do sistema financeiro de habitação para conquistar sua casa própria, o primeiro passo de todos vai ser você aprovar o crédito. Então a importância de você ir primeiro na busca do crédito, ter o seu crédito aprovado, por mais que o sistema funcione de uma forma que é diferente, mas você ter o crédito aprovado vai passo a passo. E o crédito aprovado, ele já vai te colocar na frente da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas. Vai evitar frustração, vai evitar perda de tempo, vai evitar ansiedade, tristeza, chateação. Vai evitar que você desista do processo. Vai evitar que você tenha um futuro difícil, um futuro mais difícil, um futuro de pagador de aluguel para sempre. Vai mudar o seu futuro, muda completamente o seu futuro. Gente, você ter uma casa própria, ter um lugar seu, que você pode modificar a hora que você quiser. Você pode inclusive oferir renda lá. Imagina, você fala, eu quero mudar de casa. Não precisa nem vender, você aluga e vai ter renda. Lembre-se que no futuro a nossa geração não vai se aposentar. Nossa geração é a geração que não se aposenta, porque a conta não fecha. Tem menos contribuintes e mais idosos, mais pessoas recebendo aposentadoria. Então as regras, elas vão ficar cada vez mais endurecidas. A idade de corte para aposentadoria vai ficar cada vez maior, porque as pessoas estão vivendo mais. Então a casa própria, ela inclusive é uma possibilidade da sua aposentadoria digna. Imagina se você tem aí 3, 4, 5 casas de aluguel que vão garantir para você um futuro mais tranquilo, de você não depender de uma aposentadoria, não depender do INSS, é você que faz a sua própria renda, sem contar a valorização, o patrimônio que você constrói para o futuro dos seus filhos. Então a importância de você ter o seu crédito aprovado é mais do que você comprar a casa própria, é você mudar o seu futuro. Então se você não se dedica a entender e aprender como é que funciona o processo, entender as regras do jogo, você vai ter que encontrar alternativas para poder dar o dinheiro da entrada. Porque se você não encontrar alternativas para isso, sabe o que vai acontecer? O crédito vai vencer, você vai se frustrar e você não vai conseguir comprar sua casa própria. Então ter um pouquinho de conhecimento sobre o mercado imobiliário, ele vai te ajudar nesse processo. Eu já disse, é simples. Só não é uma coisa fácil, mas é simples. E sendo simples, você consegue começar esse processo hoje mesmo, dando aí os primeiros passos. Claro, terão etapas, né? E depende de cada pessoa em que etapa que ela tá da vida. Então o processo ele não é igual para todo mundo. Ele tem regras iguais, mas ele não funciona igual para todo mundo. Porque depende aí da forma como você se comporta financeiramente, qual o tipo de qualificação que você vai precisar fazer. Você vai ter que abrir a conta, se você já tem a conta, se é uma conta qualificada, se tem que qualificar essa conta.
Não, tem algumas nuances que vão além do mercado imobiliário, que passam pelo mercado financeiro, mudança de mentalidade também, então, desenvolvimento pessoal. É tudo isso. Você está se preparando para uma mudança drástica do seu futuro. Olha só, eu, por exemplo, morei em 26 casas diferentes até os meus 26 anos, uma média de uma casa por ano. Porque era um pagamento de aluguel, o aluguel aumentava até hoje ainda aumenta pelo IGPM, mas era muito difícil para os meus pais, que eles até conseguiriam pagar por uma prestação, mas o pagamento de um aluguel que aumenta todo ano, porque o aluguel não diminui, o aluguel só aumenta. Já a parcela do financiamento não, ela diminui. Então tem tudo isso que é a seu favor. Só que quando você já está ali pagando e você não tem muita dedicação, até porque não tem como alimentar um sonho, você não alimenta o seu sonho, você acaba desistindo e vivendo ali daquela maneira horrível, que é a vida humilhante do pagador de aluguel. É humilhante. E aí vem esse contrato, tem que encontrar outra casa, faz mudança, mas tudo isso pode mudar na tua vida e mudar no teu futuro. Então isso é o caminho, o melhor caminho para você adquirir sua casa própria. Quando você não tem o dinheiro da entrada, é entender como que funciona o financiamento, entender as regras e usar as regras dentro da legalidade a seu favor. Poxa, Anderson, já que o mercado exige que você tenha o dinheiro da entrada, então por que não considerar, por exemplo, fazer um empréstimo para poder pagar a entrada? Olha só, você vai diminuir o seu potencial de compra por qual razão? Porque por mais que você consiga provar todo o montante para um imóvel de 400 mil, mas você só consegue pagar por um imóvel de 300, por exemplo, né, por conta da parcela, por que você vai comprometer o seu potencial de compra, que já está no limite, com mais uma parcela de um financiamento de um empréstimo que vai ser caro? Sendo que quando você embute tudo no próprio financiamento, inclusive a documentação, que tem mais essa, você vai gastar mais 5% de documentação. Você teria que ter 25% na mão. Então pensa, você vai pegar aí 25%, a parcela desse dinheiro, que vai ser um dinheiro mais caro. Por quê? O financiamento imobiliário, além de ele ter mais prazo para pagar, a taxa de juros ela é diferente. O sistema de financiamento para a casa própria é diferente. O sistema financeiro de habitação, ele tem regras e leis específicas, é diferente. Quando você vai fazer um empréstimo normal, um empréstimo comercial, um CDC, qualquer coisa do tipo, um empréstimo com garantia de carro, não importa. Esses empréstimos, eles são mais caros. Você vai pagar mais caro, então não faz nenhum sentido você comprometer o seu potencial de compra, sendo que você consegue embutir tudo no financiamento sem ter que dar o dinheiro da entrada. Não faz sentido você diminuir o seu potencial. Então, ao invés de você diminuir o seu potencial, você vai entender como é que funciona, seguindo a regra. Bingo! E outra, esta preocupação em relação à entrada, ela é completamente legítima. Por quê? A aprovação do crédito, ela tem uma validade. Eu já disse isso, ela tem uma validade. E se você não tiver esta preocupação e for aí no vai da valsa, sem o conhecimento, vai lá, entrega a documentação, aprovou o crédito, já é uma grande vitória. Mas se você não tiver o dinheiro da entrada, acabou o jogo para você. É só um trabalho perdido, um comprometimento no seu próprio score, na pontuação do seu crédito, e frustração. Então ter essa preocupação, ela é legítima. É legítima. Por isso que eu digo, se dedique a aprender. O ensino, a educação transforma a vida da gente. Então é através da educação, do conhecimento adquirido, que você muda o seu futuro.
isso vai ser benéfico em todos os aspectos da sua vida. Ah, Anderson, e se eu não encontrar uma solução para entrada, eu posso adiar a minha compra? Você pode adiar, pode sim, mas vai ter que encontrar uma solução para entrada. Então, buscar o conhecimento é o caminho da transformação. Que com conhecimento adquirido, não tem como dar errado. Não tem como você se frustrar. Não tem como. Você não precisa passar por essa frustração de ter que simplesmente desistir ou mudar o prazo, mudar o jogo para você. Deixar para depois. Então, através desse conhecimento, vencendo as burocracias, devia até mudar o nome desse episódio para Vencendo as Burocracias. Quando você vence a burocracia com o conhecimento, o processo ele fica tão simples para você, tão clarificado, tão mais... fica até mais fácil. Porque tudo é uma questão de programação. Você se projeta. É como fazer uma viagem. Você já sabe quanto tempo você leva para chegar até o seu trabalho, por exemplo. Então você sabe a hora que você sai e ali já tem um cálculo, tudo correndo certinho, a hora que você vai chegar. É a mesma coisa. Fazendo a jornada tudo certinho, não vai dar errado. E aí você vai ter aí a sua conquista e vencer essa parte que é a que mais tira as pessoas do jogo, a entrada. Parece bobagem o que eu vou falar, mas onde as pessoas mais erram é a forma como faz, como se insere no mercado para buscar o imóvel. Primeiro, assim, é padrão, é um comportamento padrão. As pessoas primeiro entram, vê se você não faz isso. Você entra nos sites imobiliários, Imóvel Web, Zap Imóvel, Viva Real. Você entra nos sites imobiliários e procura o imóvel que te agrada pelas imagens. Antigamente a gente ia como? Primeiro nas imobiliárias, ver anúncios. Agora com o advento da internet, você busca nos sites. Só que existe um passo anterior a esse. Começar pelo meio do processo vai te frustrar. Porque você vai ter que voltar tudo de novo para pegar o caminho do princípio. Então é onde as pessoas mais erram na realização do sonho da casa própria. É começar pelo meio, começar pelo final do processo. Então faz do jeito certinho. Primeiro, crédito. Aliás, antes do crédito, primeiro a documentação, organização financeira, mudança de comportamento. É uma série de coisinhas, detalhezinhos que vem antes. E aqui você aprende esse caminho. Então tá, Anderson, por onde eu começo se eu já tenho o meu crédito aprovado? Ó, quem já tá com o crédito aprovado já andou aí 50% do processo. Já tá assim, metade do caminho. Então, se você já tá nesse estágio, para quem não chegou nesse estágio ainda, tem lá, preparar a documentação primeiro, atualizar os documentos nos órgãos oficiais, né? O RG, CPF, atualiza seus documentos, certidão de estado civil, que é casamento ou nascimento, já deixa tudo atualizadinho, os documentos, tudo em PDF. Tem toda essa etapa que vem antes, que é da organização do processo, antes mesmo da aprovação do crédito. Depois disso, organiza as finanças, separa ali, tem que ter o imposto de renda, os extratos bancários, os olerites, toda a comprovação de renda. Venceu essa etapa, aprova o crédito. Então, para quem já está com o crédito aprovado, qual que é o próximo passo, Anderson? Como é que eu faço para conquistar minha casa própria se eu não tenho dinheiro da entrada? Você vai entender como buscar o imóvel. Então, regra número 0.
Não se apaixone pelo imóvel que você escolheu. Porque esse imóvel, ele vai passar ainda por algumas etapas de aceitação do banco. Se ele não for aceito como garantia, não adianta nada. Aí o que vai acontecer? Frustração. O que vai acontecer? Passa o prazo do crédito. O que vai acontecer? Você vai desistir. Então, regra número 1, não se apaixone. Segundo, procure outros imóveis semelhantes, que sejam semelhantes em preço, metragem, idade, e faça uma relação organizada desses 10 imóveis. Pegue os links, salva os links tudo bonitinho numa planilha ou mesmo no Word. Faz no computador ou salva no celular, manda no seu WhatsApp para você os links para você não perder onde você encontrou esses imóveis e que sejam obviamente imóveis diferentes na mesma região. Faça um comparativo de preços, tire a média para você ver se o imóvel que você está comprando está com o preço correto. E ele tem que ter pelo menos 20% de margem. Esse é o imóvel certo. Então, por isso que eu digo, não se apaixone. Encontrou o imóvel, faz o comparativo de preço, que ele tem que estar ali com uma média de 20% menor do que a média. Aí sim, você faz a proposta. Ainda com pelo menos, no mínimo, 10% mais baixa. Ah, eu vou fazer uma proposta com base no quê? Você tem que fazer uma proposta com base no preço de mercado, para sua proposta ser aceita. Não porque tá pedindo 300, eu vou oferecer 350. Não, 350, tirar 50 mil, poxa, você está tirando quase 20% ali numa proposta infundada. Tem que ter um fundamento. Com base no quê que você está fazendo essa proposta? Com base no preço de mercado. Aí sim, faz essa média. Tirou essa média, fez a proposta e foi aceita, e o preço que você vai pagar agora, ele está com pelo menos uma margem de 20%, 20% a 30%, entre o preço médio de mercado e o preço de compra, bingo, imóvel certo. Ah não, o preço está igual, imóvel errado. O preço está menor, está maior, imóvel errado. Por isso que eu digo, não se apaixone, porque uma vez que você se apaixonou, o que é de gosto é regalo da vida. Você vai pagar pela sua paixão. E o preço é alto. Não vá por esse caminho. Comparou o preço, tá tudo certo? Aí sim você faz a proposta. Foi aceita, o banco vai lá fazer a avaliação do imóvel, aí sim você vai ter aí sucesso total, sem ter que se preocupar com a entrada, usando o sistema a seu favor. Essa vai ser a alternativa que vai solucionar o problema da sua entrada. É você incluir tudo no próprio financiamento. Porque além de você ter uma taxa de juros menor, você ainda tem todo o prazo do financiamento a seu favor. Se você tiver que pegar o valor da entrada, financiar a parte, vai ser no máximo aí em 24 meses. Vai tornar a parcela altíssima. Já embutindo no financiamento, além da taxa de juros ser menor, porque você está ali se valendo do sistema financeiro da habitação, que já aplica a taxa de juros menores, você tem também todo um prazo que vai até 35 anos, que você vai dividir e embutir em tudo. E vai ter uma parcela única, um potencial de compra maior, o que vai melhorar na escolha do seu imóvel, e você vai resolver o problema da entrada. Essa é a alternativa mais sensata. E tudo só porque você se dedicou em buscar o conhecimento e entender como é que funciona o sistema. Eu estou dizendo, é simples. Eu sempre falo, é simples. Não é fácil, mas é simples. E aí você usa o sistema a seu favor. Não vai perder o prazo da carta de crédito, do crédito aprovado, né? Não vai perder a oportunidade do imóvel que você encontrar e vai fazer do jeito certo. Dessa forma, a mudança é mudança de futuro. É mudança de futuro. Você ter raízes, você ter um lugar para você chamar de seu,
você ter ali o start inicial, porque aí você não vai parar mais de comprar imóvel. Construir patrimônio, garantir o futuro dos seus filhos, garantir uma aposentadoria, tudo isso. Fora as alternativas que você tem de colocar o imóvel no Airbnb, por exemplo, e ganhar mais. Mas você não vai parar no primeiro. Você vai pro segundo, pro terceiro, pro quarto e assim por diante. Eu tenho milhões de exemplos para poder te dar de pessoas que fizeram isso. Eu vou dar aqui, por exemplo, o caso da Aline. Ela já morava no imóvel. Olha só que interessante. Ela já morava no imóvel. O imóvel teve uma avaliação que foi menor. Ou seja, ela queria aquele imóvel. Porque começou do meio do caminho. Mas o fato dela já morar no imóvel alugado foi um ponto extremamente positivo e favorável. Porque o que ela fez? Ela pôde, então, trazer algumas melhorias para o imóvel. Foi lá, a gente recomendou, ela fez uma pintura, tirou umas rachadurinhas que tinham no imóvel, deu um upgrade no imóvel. O imóvel ficou com uma aparência melhor. Pintura moderna, mais atualizada. Deixou o imóvel com a aparência de mais novo. E aí o engenheiro foi lá e fez a avaliação novamente. O que aconteceu? O valor do imóvel subiu. O que aconteceu? O percentual necessário para o financiamento cobriu todas as despesas e deu para incluir tudo. Mas não é a forma como eu recomendaria que você fizesse, a não ser que você more no imóvel. Então não se apaixone antes. Porque ela tinha o risco do imóvel não ser avaliado. Claro que teve todo um acompanhamento técnico, teve os comparativos que foram feitos dos outros imóveis, com essas regras básicas de metragem, tipo e idade do imóvel e o preço ali semelhantes, né? Então, obviamente, a gente sabia que tinha uma margem para ela poder trabalhar. E aí, dar esta renovada no imóvel fez com que o preço do imóvel subisse e ela pudesse ali ter, então, o financiamento total, com tudo incluído. Inclusive, pegou um troco ainda por cima. Tudo é possível, desde que você siga todos os passos. Siga é duro, hein? Mas siga todos os passos. Vai dar bom, vai ser sucesso. Então, se você não se preocupar com esta etapa, começar pelo caminho errado, isso vai trazer consequências. Porque automaticamente você vai ter que buscar alternativas para a entrada, como empréstimos, por exemplo, que vai encarecer extremamente a sua vida financeira nesse início da casa própria. Que você não pode passar por isso, você tem que evitar isso. Por quê? Você tem que lembrar que a sua parcela ela já vai ser o dobro do preço do valor que você paga de aluguel. Porque a parcela ela representa aproximadamente 1% do valor do financiamento. O aluguel ele representa 0,5%. Então, se a gente está falando de fazer o financiamento 100%, você vai financiar o imóvel inteiro. Então, o aluguel ele representa 0,5%. Se você está morando numa casa de 300 mil, você paga 1.500 de aluguel. E se você quiser comprar esta casa, você vai pagar 1% em média. Ou seja, 3 mil. Você já vai ter um aumento, vai dobrar o valor do seu custo mensal. Se você pegar também o dinheiro da entrada emprestado, você não vai dar conta. Por quê? O valor desse empréstimo ele vai ser mais ou menos R$ 1.500 também, porque ele é de curto prazo. Então se dedique a entender, passe pelas burocracias, firme, o tempo vai passar de qualquer jeito. Faz a lição de casa direitinho, que no final das contas você vai mudar o seu futuro. Então, se você tem esse interesse de ter a sua casa própria 100% financiada, sem entrada, fica por aqui, acompanha nosso conteúdo que a gente vai trazer sempre aqui as alternativas, o caminho que você tem que fazer para você conquistar a sua casa própria. Certo? Gostou desse conteúdo? Salva esse vídeo, curte, compartilha, comenta. E se você quer aprender o caminho, a gente vai fazer um evento da casa própria sem entrada em 45 dias. Então, clica no link da bio
ou no botão Saiba Mais, faça a sua inscrição, cai para dentro do grupo do WhatsApp e esteja preparado com papel e caneta, que nos próximos dias a gente vai fazer esse evento exclusivo, 100% gratuito e online, para você aprender o caminho da conquista da sua casa própria, certo? Então, espero que você aproveite bem essas informações que nós estamos trazendo e eu te encontro lá. Tamo junto, é só o começo, fui!